Olá pessoal, eu sou a Adriele Ribeiro, taróloga, trabalho também ensinando aí tarô, né? Trabalho com tamiana, reiki, cristais e várias outras técnicas. E hoje eu vim falar um pouquinho mais sobre tarô, seguindo os vídeos aí que a gente está fazendo da série, para estudar um pouquinho mais sobre o tarô, tá? Então, para você que está chegando, se inscreve no canal, pode entrar também no grupo do Telegram que está na inscrição, para você acompanhar mais conteúdos sobre esse estudo do tarô que nós estamos fazendo, tá? No vídeo de hoje eu vim explicar um pouquinho algumas diferenças para as pessoas entenderem um pouco mais sobre interpretação dos decks, né, de tarô. Porque quando a gente começou, né, os vídeos, eu expliquei que é bacana você comprar um deck que você se alinhe com ele, que você goste, que faça sentido para você. E não necessariamente tem que ser um deck padrão, tipo tarô de Marselha ou do Waite, né? Então isso pode variar muito. Isso vai impedir você de entender? Não, mas hoje eu queria esclarecer um pouquinho mais para dar alguns exemplos, né? Para a gente saber como interpretar e como estudar as cartas também. Essa série de vídeos eu tô falando bastante sobre o tarô de Marselha, né? E no grupo também eu envio sobre o tarô de Marselha, por quê? O tarô de Marselha, ele é o mais antigo, né? Então, através dele já existe uma base de estudo muito grande e também, às vezes eu cito um pouco o tarô do Waite também. Inclusive, até expliquei num vídeo o porquê desses decks, o porquê dessas indicações. Quem não assistiu, assiste o vídeo lá que vocês vão entender um pouquinho melhor, tá? E hoje eu vou explicar para vocês tanto do meu deck do tarô de Marselha quanto do meu deck celta, um pouquinho da diferença das interpretações, tá? Só para vocês entenderem por quê. No meu interessante ponto de vista, para você interpretar, você precisa criar afinidade com o tarô e entender os símbolos que ele traz para você, tá? Os vídeos que eu tô fazendo aqui, eles não são muito grandes, eles são mais introdutórios, né, explicativos, tá? Então, quem ficar com dúvida, manda nos comentários, eu posso gravar um vídeo também específico sobre a dúvida para a gente conversar mais, ok? Então, vamos lá. Eu trouxe de exemplo aqui a carta do louco, que é a primeira que a gente trabalha no tarô aí, né? A gente começa com ela, a gente já interpretou ela também lá no grupo do Telegram. Eu expliquei também no vídeo, falando um pouquinho da simbologia, cada arcano, ele traz aspectos que a gente interpreta. Então, quando eu vou interpretar um arcano, o que eu considero? Eu considero todos os elementos que eu tô vendo na carta. Eu considero desde o número que tá aqui ao nome e todo o contexto que tá dentro disso. Então, todo o desenho, todas as cores, né, os objetos, a roupa, tudo isso é interpretado, né? O que eu trago? Ver o que isso significa para você. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Você vai interpretar aí o cachorro, né, que está aqui atrás do louco. Quando você olha para esse cachorro, primeiro, o que cachorro traz para você? Né? Esse símbolo, ele já tem uma história. Né? E aqui, quando você olha esse cachorro junto com esse homem, o que você vê? O que você sente? Né? O seu corpo traz algum sentimento, traz alguma sensação? Então, essa, para mim, Adriele, eu acho que é a primeira etapa para você criar uma identificação, porque lógico que depois você vai fazer um estudo, você vai entender que esse cachorro significa tal coisa, que a cor vermelha da roupa dele significa tal coisa, que tem um motivo para ele estar carregando isso aqui. Então, isso você vai perceber depois, mas para mim, eu acho mais importante você perceber por si mesmo, sem ninguém te trazer nada, sem ninguém te falar nada, sem você pesquisar nada. Então, o que isso traz para você? Isso vai ajudar você a se identificar cada vez mais com o próprio deck que você está trabalhando, tá? E isso traz muita informação. E quando você vai fazer uma leitura, o que acontece? Então, Adriele, eu fui fazer uma leitura, saiu esse arcano, e aí, né? Se saiu o arcano do louco, então quer dizer que eu vou sair, como se diz, numa jornada inesperada aí, né? Não exatamente, gente. Vocês vão perceber, esse arcano, a gente pode fazer lá um estudo dele, só lá no grupo eu já mandei uma série de coisas, né? A gente estuda a palavra-chave, a gente estuda o significado dos símbolos, igual eu disse. Então tem muita informação sobre o arcano. A questão é, quando você faz a tiragem, obviamente, de acordo com a vida do consulente, mesmo se for você ou se for outra pessoa, de acordo com a pergunta, de acordo com o contexto do jogo, né? O que está acontecendo tudo ali.
Dentro desse contexto, esse arcano, ele vai trazer para você uma informação que vai se destacar de todo o restante. Então, por exemplo, Adriele, toda vez que eu vejo esse arcano, eu vejo a malinha, eu vejo o cachorro, eu vejo ele carregando, né, isso aqui, eu vejo um pouquinho do vermelho na roupa dele. Mas eu nem tinha reparado que ele tinha essas bolinhas aqui, que ele tinha esse chapéu, e de repente numa tiragem foi isso aqui que me chamou a atenção. Então percebe? Eu fiz a tiragem e o que me chamou a atenção foi isso aqui. Ou foi a cor, ou eu reparei o verde, que eu não tinha visto que tinha verde. Então, isso aqui que você percebeu é o que vai trazer alguma informação também a mais aí para você, tá? Então, por isso que é importante a gente entender os símbolos da carta e o que isso representa para nós, principalmente para nós, tá? Porque eu posso ir lá e fazer estudo de horas e horas sobre determinado símbolo e de repente naquela tiragem ele representava outra coisa para mim, era aquilo que fazia sentido, né? Porque inconscientemente a gente já carrega uma simbologia muito grande, né? E isso pode variar de cultura, isso pode variar de família, isso pode variar por uma série de fatores, tá? Então, Adriele, eu tenho aí o tarô de Marcelle e interpretei tudo isso. Aí o que acontece? Comprei outro deck, o deck é totalmente diferente, e agora? Então eu vou interpretar totalmente diferente? Não exatamente. Ó, eu vou trazer para vocês agora o louco do tarô celta universal. É esse aqui. Se vocês observarem, vocês vão ver que ele tá caminhando, ele tá carregando algo, percebe? Ele tá, olha para vocês verem, ó. Tem bastante semelhança nas cartas, né? O que isso significa? Significa que essa carta, ela traz também um fundo de aspecto desse louco aqui, porque afinal de contas ele é o louco, entende? Então, o que é ser o louco? É isso que essa carta aqui também traz. Porém, se eu estou trabalhando com esse deck aqui, vocês estão vendo que as cores dele são diferentes. Ele tem elementos que o outro não tem. E não quer dizer que um é melhor, outro é pior. Não, só são diferentes. É por isso que é importante você trazer um deck que você gosta para você perceber essa afinidade, para você trazer mais a sua intuição e, no caso, para você se sentir para sentir mais prazer ao pesquisar, ao estudar isso. Então, por exemplo, esse louco aqui do Celta, ele traz um cachimbo. Percebe? Que o outro louco não tem, tá? Então, quando eu estou usando esse deck, quando eu estou fazendo essa interpretação, o que esse cachimbo representa para mim? O que significa ele estar andando aqui nesse arco-íris? Entende? Então, quando eu for tirar essa carta, alguma coisa aqui vai me chamar a atenção. Adriele, eu nunca reparei que isso aqui era um cogumelo. E de repente, ali na hora de fazer a tiragem, foi isso aqui que me chamou a atenção. Ou então eu nunca tinha reparado que tinha uma montanha aqui atrás, que tinha um rio correndo aqui. Nossa, né? De repente, do nada eu reparei que tinha uma fumaça aqui do cachimbo. Então, tudo isso está trazendo uma informação para você. Então, o primeiro aspecto que eu trago é, quando vocês forem fazer as anotações dos arcanos, pega o arcano e traz primeiro, por exemplo, anota lá, o cachimbo, né? Nesse caso aqui. O cachimbo significa o que para mim? Para mim, Adriele, na minha vida. Quando eu olho para isso, o que eu sinto, o que me traz, o que me lembra alguém, ou me lembra uma música, ou me lembra uma fase da minha vida, ou o meu corpo parece que fica pesado, ou fica leve, ou fica gostoso, ou tem uma parte que eu sinto mais do que a outra. Gente, isso é intuição, isso é percepção, isso é afinidade com o deck, com o tarô, com os arcanos. Tá? Anotem tudo isso. E aí depois você vai fazer o quê? Aí você vai lá pesquisar quais são as representações, o que as pessoas trazem sobre isso, né, qual que é a história desse símbolo que você está procurando, que você está trabalhando. Qual que é a história, o que ele traz, o que ele representa para as outras pessoas. E aí você vai fazer como se fosse uma espécie de cruzamento de informações, porque ali você vai falar, nossa, não é que para mim significava isso e ele significa realmente isso aqui? Ou será que para mim é totalmente diferente? Por quê? Né? O que isso está me lembrando? Isso está me trazendo alguma coisa? É vocês se abrirem, gente. Para quê? Para conversar com o arcano. Tá? Então, por exemplo, eu tô aqui, peguei o meu deck, né? Vou pegar o meu deck aqui, Celta.
peguei. De repente eu tô aqui olhando as cartas, do nada saiu uma carta, chamou minha atenção. Eu não tô fazendo um jogo, não tô fazendo nada. Tô aqui mexendo no meu deck e essa carta me chamou a atenção. O que que isso significa? Significa que pode ter uma mensagem aqui para mim, por mais que eu não esteja tirando. Se vocês forem pesquisar, conhecer pessoas que trabalham com tarô, como eu disse nos outros vídeos já várias vezes, cada um tem o seu jeito de trabalhar. E tem gente que fazem tiragens totalmente diferentes, totalmente intuitivas. É por isso que eu pergunto, qual é o seu jeito de trabalhar? Tá? Então, por exemplo, às vezes eu tô aqui olhando, essa carta me chamou a atenção e às vezes é agora, é aqui que ela tem uma informação para mim. Então, o que que ela tá me mostrando? Que cor dela que me chama atenção? Se me chamou a atenção um azul, o que que isso significa para mim? Entende? Qual é a mensagem que isso está me trazendo? Não necessariamente uma mensagem, gente, tem que ser algo por escrito ou tem que aparecer um outdoor na minha frente explicando o que está acontecendo. Não. Ainda mais agora que a gente está estudando isso. Entende? Então, o que que acontece? Você vai perceber aquela informação, o que que ela está trazendo para você. Você vai anotar aquilo e aí ao longo do seu dia você vai percebendo, você fala, nossa, não é que aquilo que eu vi tá tendo relação com isso aqui. Aí a gente começa a perceber sincronicidades dentro desse aspecto. Entende? E tem coisa que você faz a leitura lá do conselho do dia, lá no comecinho do dia, e 3 dias depois, no meio de, sei lá, de um churrasco, que você fala, nossa, aquela carta tava falando isso pra mim. E tá tudo certo, sabe? É assim que a gente vai aprendendo a ler as mensagens que estão sendo trazidas, tá? Então eu espero que tenha ficado um pouquinho mais leve agora para quem está trabalhando com outros decks, tá? Para vocês aprenderem a fazer essa linkagem. E como eu disse, manda nos comentários, manda no grupo do Telegram dúvidas, o que vocês querem saber, o que ainda não ficou claro. No meu Instagram eu vou fazer lives também, tirando essas dúvidas, tá? Então, assim, manda pra mim pra eu saber o que que vocês estão aí querendo saber, pra eu fazer mais vídeos, mais tempo e a gente falar sobre isso, pra ficar bacana pra todo mundo, ok? Gente, é isso no vídeo de hoje. E como eu disse, sentiu dúvida, manda que a gente vai conversando mais, tá ok? Beijo e até o próximo vídeo.